assinantes do Panorama Farmacêutico. Meu nome é Matheus Calvelli, eu sou cientista de dados e pesquisador do Departamento de Economia aqui da Estônia e eu sou responsável pelo índice do varejo estônio, que acompanha aí o setor de comércio no país, né? E estou aqui hoje para vocês para falar um pouquinho, dar uma noção de como é que está o panorama, como que a gente está vendo dentro de casa essa dinâmica de mercado ao longo de 2024. Acho que para começar, é sempre bom, talvez, até porque nem todo mundo necessariamente acompanha os nossos relatórios. Então, nós produzimos isso todos os meses, a gente publica esse relatório na primeira quinzena de todos os meses. Nesse relatório, a gente abre bem, tanto numa análise macroeconômica, mas também dos números que nós produzimos nos principais setores do comércio do país. Ao todo, hoje, a gente cobre 8 setores e, recentemente, até passamos a incluir uma análise do setor da parte digital do comércio, né, varejista. Então, isso, dada a amplitude, né, e não só isso, mas também a visão de estados que nós temos, a gente consegue ter uma visão bastante clara do que está acontecendo no varejo e até, em muitos casos, antecipar um pouco alguns dos resultados do IBGE que saem com um certo atraso, né? Então, convido sempre vocês, quem tiver interesse, a acompanhar nosso trabalho. Dito isso, vou começar um pouco os resultados, né? A gente teve um final do ano passado, de 2023, um pouco mais fraco do que se esperava. A coisa, né, assim, é um pouco mais fraco, não, melhor do que se esperava, na verdade, porque o início do ano tinha sido bastante fraco. E essa melhora veio junto de uma conjuntura mais favorável, né? Os dados da economia brasileira estavam apresentando melhora no final de 2023. Tinha-se uma expectativa muito forte de que, com a inadimplência caindo, com Selic projetada para cair ao longo de 2024, que 2024 fosse ser um ano muito positivo enfim, para o Brasil como um todo. Durante o primeiro semestre, basicamente, o que a gente viu foi um movimento bastante morno, assim. A gente esperava um movimento muito mais favorável, dada essa expectativa que a gente teve, esse movimento positivo que a gente viu no final do ano. No entanto, alguns números, mais ou menos do final do primeiro semestre para cá, começaram a inverter um pouco essas tendências, assim. Em particular, a gente começou a ver recentemente, né, inflação começou a dar uma subida novamente, a gente teve alta da Selic e, consequentemente, a gente também acaba vendo um pouco de aumento de inadimplência, que vinha caindo desde mais ou menos setembro de 2023 até em torno ali de maio, tá? Nisso, a gente fecha o primeiro semestre positivo, com mais morno, então a gente teve ali 0,4% de crescimento real, mais ou menos, até um pouco abaixo, digamos assim, das expectativas, mas obviamente positivo. E o terceiro trimestre é quando a gente começou a ver um pouco de desaceleração. Tivemos 2 meses negativos, após um primeiro semestre que foi majoritariamente positivo para praticamente todo mundo. Nesse contexto de uma pequena desaceleração que a gente viu nesse terceiro trimestre, a parte de ativos farmacêuticos é a que se destaca melhor ao longo de todo o ano, tá? Não só por ter sido consistentemente, praticamente todos os meses, apresentar volumes de vendas superiores ao que a gente viu em 2023, com exceção de um determinado mês, que eu não me lembro exatamente qual, no início do ano, quando se teve reprecificação de medicamentos, praticamente todos os meses do ano o setor apresentou resultados melhores que 2023. O estado atual, né, nosso dado mais recente é do mês 10, a gente tem o setor de ativos farmacêuticos como o segundo melhor do ano, né, com uma alta real de 2,4%, atrás apenas da parte de combustíveis e lubrificantes, que tem uma alta de 3,2%. Então, isso, assim, bem acima da média, né? A média, se a gente pega os nossos índices gerais, os índices agregados, né? Então, tanto o ampliado, que representa, né, uma parte, digamos assim, é o comércio amplo, em que inclui material de construção, inclui veículos e tudo mais, a gente tem uma alta de 0,6,
e no geral restrito, que é mais próximo, digamos assim, do comércio do dia a dia, a gente tem uma alta de 0,7, de 0,5. Então, de 2,5 para 0,6 é uma diferença bem grande, assim, que demonstra o quão resiliente, o quão positivo foi a performance do setor de ativos farmacêuticos. Dito isso, dito esse cenário, como eu comentei, de um primeiro semestre um pouco mais morno, de um terceiro trimestre que aparece, talvez a gente estivesse vendo alguns sinais de desaceleração. O nosso dado mais recente, de agora, né, de outubro do mês 10, aponta já um, um sinal mais favorável do que esse terceiro trimestre estava indicando, né? O nosso índice ampliado geral teve uma alta mensal de 2,5%, quando comparado com o mês anterior. A gente teve 4% de alta no ano contra ano. E o nosso índice digital, particularmente, muito favorável, foi basicamente o único índice nosso que não teve um resultado negativo em setembro. Veio aí de 4% de alta em setembro, 3,2% de alta agora em outubro. Então, o cenário indica, né, assim, uma tendência boa para consumo. A nossa leitura atual hoje de porquê desse resfriamento que aconteceu no terceiro trimestre, do porquê esse primeiro semestre um pouco mais morno e essa tendência que parece ser positiva para o final do ano, acho que tem muito a ver com essa dinâmica, digamos, antagônica que eu já antecipei no início, que é essa relação de a gente tem, assim, um cenário, digamos, macroeconômico, digamos, favorável, né? O PIB está crescendo, apesar da gente ainda não estar com a inflação totalmente controlada. A gente tem menores taxas de desemprego da história do país. A gente tem um crescimento bastante forte, né, da massa salarial, justamente por conta da quantidade de pessoas inseridas no mercado de trabalho. E isso tudo, obviamente, é tudo muito favorável para o consumo. Do outro lado, a gente ainda tem as famílias brasileiras muito endividadas, né? A gente está aí com 27% de comprometimento de renda das famílias com serviço de dívida, que é até, inclusive, o dado mais recente apresentou alta, né? Depois de vários meses consecutivos de queda, a gente teve essa alta. Inadimplência de cartão de crédito também, por exemplo, principalmente em modalidades mais caras, como rotativo, também tem crescido. E por conta disso, essas duas forças são né, uma, digamos assim, contrária à outra, né? Massa salarial, aumento da baixa de desemprego, isso é favorável para consumo, inadimplência é desfavorável para consumo. No entanto, uma coisa que mudou bastante, que é uma troca forte, digamos assim, de cenário que ocorreu nos últimos meses, é que crédito voltado para consumo, né? Então, voltado para, por exemplo, comprar carro, para fazer reforma e coisas desse tipo, teve uma alta de 28% ano contra ano no dado mais recente que a gente tem. E então você tem um cenário de favorável para a economia, oferta de crédito ainda está bastante forte, apesar de taxas de juro ainda elevadas, e essa inadimplência que mais resistente do que se esperava, que deixou de cair depois de diversos meses de arrefecimento. Dito isso, no momento, tudo parece indicar que essa parte favorável, essa parte positiva da economia está mais forte e está conseguindo impulsionar consumo, o que está mostrando essas altas fortes que a gente está vendo, essa alta forte que a gente viu agora em outubro. E a gente espera que esse momento vá continuar em maior ou menor grau para o final do ano. Dito isso, a gente precisa estar sempre analisando, sempre vendo esses números, revisando esses números, porque essa relação de inadimplência, né, ela é sempre muito delicada, assim. E a gente sabe, especialmente, nosso índice é muito voltado para o pequeno e médio empreendedor, né? E a gente sabe que a realidade do pequeno e médio empreendedor nem sempre é fácil, os meses oscilam bastante e às vezes muitas vezes isso se reflete também dentro do nosso índice. Mas, enfim, volto a frisar, acho que o setor de ativos farmacêuticos foi uma das melhores performances do ano, como falei, a segunda melhor, mas
com uma vantagem que o único, como eu falei, melhor, o setor que performou melhor esse ano foi a parte de combustíveis, mas combustíveis teve uma trajetória muito mais volátil do que o setor de ativos farmacêuticos, que foi consistentemente positivo ao longo de praticamente um ano inteiro, assim. Então, no acumulado, como eu falei, só para frisar aqui, o setor está com 2,5% de alta acumulado, né, até o mês de outubro. Então, bem acima da média do mercado de 0,6. É isso, acho que daqui em diante a gente continuar a olhar essa relação de como a inadimplência no país vai evoluir, como que a oferta de crédito vai discorrer e o quão forte o nosso mercado de trabalho vai se manter. É, esperamos positivamente, esperamos um final de ano positivo, de bastante consumo e impulsionando o varejo de forma geral.